Olá pessoal, tudo bem? O professor Olavo de Carvalho fez umas postagens, né, algumas postagens ontem lá no seu Facebook, né? O professor Olavo ainda usa Facebook e ele está lá no Facebook, fez uma série de postagens. Então indico a vocês darem uma olhadinha lá porque tem muita coisa boa e relevante, tá bom? Eu quero dar um destaque aqui para uma porque é algo que eu tenho falado já há um tempo, então vamos lá, vou colocar aí na tela para vocês verem. Então vamos lá, o Olavo está dizendo o seguinte: quando disse que no Brasil não existia direitismo, apenas bolsonarismo, era isso o que eu queria dizer. E não havia nessas minhas palavras a menor intenção de elogiar o Bolsonaro, e sim a de criticá-lo. O pessoal que compareceu aos eventos que eu fiz aí em 2020, né, no ano passado, sempre me ouviu falar isso, porque eu passei o ano inteiro falando o seguinte: duas frases, né, duas afirmações que foram feitas em 2019 atrapalharam muito o Brasil. Não por terem sido afirmações erradas, né? A culpa aqui não é de quem pronuncia, mas da compreensão e do problema que nós temos de interpretação no Brasil. Você veja só que nas escrituras, por exemplo, existe aquele texto onde Jesus fala, né, que todos nós devemos ir, né, ele está falando com os discípulos, né, para os discípulos irem pregar o evangelho. E fica uma mensagem, né, à própria igreja, que é o id de Cristo, né, nós devemos ir e pregar o evangelho e não levar nada, né, ali a instrução que Jesus dá aos discípulos, né, que não precisavam levar nada, nem comida, nem dinheiro. E depois, mais à frente, Jesus tem aquela outra passagem que ele vai dizer o seguinte: olha, aquele que não tem uma espada, né, venda aquilo que tem, compre uma espada. Então você tem duas indicações extremo opostas, né? Numa, Jesus está dizendo para ir pregar o evangelho e não levar nada, nem dinheiro, nem nada, não se preocupa porque eu cuido de vocês. E na outra, Jesus está falando: olha, vende o teu alforje, vende tua bolsa e compra uma espada que você vai precisar. Então, no Brasil, as pessoas sempre ficam na dúvida, né? Até o pessoal armamentista gosta muito desse texto, né? Que seria, assim, uma base bíblica para você portar arma. É bobagem ir correr atrás dessas, né, versículos para comprovar o que você quer fazer, mas é uma mania do brasileiro, porque o brasileiro, ele anda desarmado a vida inteira, ou ele anda armado a vida inteira, entendeu? O cara vai dormir com a arma na cintura. Então, ele quer saber isso: Fernando, segundo a doutrina cristã, eu devo ficar armado 24 horas ou desarmado 24 horas? E o que Cristo nos ensina é que há momentos para você estar desarmado absolutamente e há momentos para você estar armado. Quando ano passado eu passei o ano inteiro fazendo muito evento, e nos eventos eu dizia: olha pessoal, duas frases que foram muito mal interpretadas e a má interpretação castigou o bolsonarismo no Brasil. A primeira delas foi aquela frase do Brasileirinhos, quando o Brasileirinhos criou aquela tirada maravilhosa, né? Farmeme, né? Farmeme. Porque o que era aquilo? Ano de 2019, nós estávamos por cima da carne seca, a gente estava por cima em todas as pautas, em todos os assuntos, a gente estava pautando a mídia, a gente estava por cima de tudo. E o que o Brasileirinho estava dizendo? Olha, cara, quando você está vencendo igual a gente está, sabe assim, você está de 10-0, o que você vai fazer? A esquerda começa a falar bobagem, cara, faz meme, deixa os caras, qual o problema? Quem é a esquerda? Deixa os caras. Então, essa era a ideia do Brasileirinhos. O que a direita passou a fazer? Cara, nós não precisamos fazer mais nada, só memes. Então, a gente começou a ver o jogo virar. O jogo foi virando e a esquerda foi vencendo e o centrão foi se aproximando e o Bolsonaro absolutamente alheio à pauta conservadora, nunca deu a mínima. Em 3 anos de governo ele chamou alguns youtubers um dia para tomar um cafezinho. Em 3 anos isso foi tudo. Então, quando isso foi acontecendo, o que o pessoal foi fazendo? Não, mantenha a fidelidade ao farmeme. E foi fazendo meme infinitamente. E está fazendo meme até hoje. E o próprio Brasileirinhos, mais à frente, acabou chegando e dizendo: olha, gente, não é bem assim, vocês estão entendendo errado e tal. A segunda frase que eu passei o ano inteiro falando: olha, o pessoal está interpretando errado e isso está destruindo o bolsonarismo, foi quando o pessoal disse: não, o professor Olavo disse que no Brasil não tem direita, tem Bolsonaro. E nos eventos eu sempre falei: gente, isso não é uma boa notícia, isso é o diagnóstico de um problema. O professor Olavo diagnosticou um problema e ele está dizendo: olha gente, no Brasil não tem direita, tem bolsonarismo, então nós temos que fazer a direita. Não dá para ficar dependendo de Bolsonaro, tem que ter uma direita, a gente tem que criar, não um bolsonarismo, mas um movimento realmente um conservador, um movimento de direita. Para isso há uma série de procedimentos que nós temos que adotar, o trabalho é longo, a gente não vai conseguir fazer isso em pouco tempo, mas as pessoas não querem sequer começar o trabalho. Então,
Ah, não, a gente tem que apoiar o Bolsonaro porque o professor Olavo falou que no Brasil não tem direito a ter o Bolsonaro. Então o Bolsonaro ele é maior do que a direita. O Bolsonaro ele contém a direita está dentro do Bolsonaro. Essa idiotice a gente vê aí o professor Olavo tendo que vir no final de 2021 para explicar uma frase simplíssima de entender. Agora, o que eu fico mais abismado não é da massa, né, do grande grupo não entender algo tão simples de entender como o diagnóstico que o professor Olavo fez em 2019. Mas é que 2 anos depois, a grandíssima maioria das pessoas que, entre aspas, dizem que gostam do Olavo, até agora não entenderam isso. Então é preciso o professor vir e falar, ó, gente, o que eu disse é isso, ó, pedra é isso aqui, ó, é uma pedra. Então no Brasil entender português está virando quase assim a resolução de um enigma, sabe? É um puzzle você conseguir identificar o significado das palavras, isso é ridículo. Então, gente, estou fazendo esse vídeo para que a gente preste mais atenção nesse déficit que a gente está tendo no Brasil de não conseguir entender sequer quando as pessoas diagnosticam um problema. Sabe assim, seria ruim, né? É ruim quando a gente tem um problema não diagnosticado, como quando nós vamos no médico, o médico diz, não, você não tem nada. Né? É muito ruim. A gente se sente até melhor quando o médico diz, né? Não, olha, é isso aqui que você tem. Porque pelo menos ele entendeu o problema. O que mais machuca é você voltar para casa com a dor e o médico dizendo que você está bem. Então isso é um problema. E no Brasil a gente está assim, né? Mesmo quando os diagnósticos são feitos, as pessoas não entendem o diagnóstico. O médico está entendendo o problema, diagnosticando e dizendo a doença é essa. E a pessoa olha e fala, não, não é não. Então, gente, isso aqui não quer dizer apenas não tem apenas relação com o bolsonarismo. Até mesmo porque eu acho que a pauta bolsonarista é uma pauta passado, isso aí já passou, já não é mais tempo da gente falar sobre bolsonarismo, Bolsonaro já caiu, agora é uma questão de tempo que ele está em permanência no cargo, mas a pauta mesmo já é passado, a gente tem que lidar com outras pautas, eu estou fazendo isso desde o ano passado, né, desde maio ali, abril, maio de 2020, que eu já entendi isso, então já tenho trabalhado em outra pauta e eu digo isso para vocês também, se preparem para o ano que vem. O ano que vem será um ano político e será um ano que você pode muito facilmente perder esse ano da sua vida, porque todo mundo vai ficar falando de política 24 horas. E política no Brasil não tem mais sentido. Da forma que está posta, não tem mais sentido. Vocês viram, por exemplo, o Alexandre de Moraes fazendo uma live dizendo que ele é um grande defensor da democracia. Não obstante, o fato de que todo mundo que queira utilizar da liberdade de expressão precisa estar atento, porque terá que prestar contas. Ou seja, né, pode falar o que você quiser, mas estou de olho, hein? Então, no Brasil, falar de política agora é assunto idiota, porque não existe mais cenário para se praticar a política, né? Então eu digo a você, não perca o seu ano de 2022, esteja atento, né? Cuide da sua família, cuide da sua vida intelectual, da sua vida espiritual, ame sua esposa, ame seu marido, ame seus filhos, ame seus pais, seja um bom aluno e vamos com isso, né? Cuidando da nossa própria vida, cuidando da comunidade cristã, pelo menos manter um ambiente fértil. O que é um ambiente fértil? Quando você tem um solo fertilizado, não necessariamente você precisa plantar. Às vezes você não tem semente, mas o solo está fértil, o solo está fertilizado. Você sabe que um dia que cair uma semente ali, aquela semente vai crescer e vai dar fruto. Então, nós estamos nesse momento no Brasil. Não adianta querer colher, não adianta não estar dando nem para plantar, né? Para plantar hoje a gente tem que usar estratégicas de retórica. Então, entenda isso e pelo menos vamos manter o terreno fertilizado. E o terreno também é o teu próprio coração, a tua própria mente. Mantenha-se fertilizado. Como você faz isso? Cuide da sua mente, cuide da sua alma. Então esteja cuidando da sua vida espiritual, esteja cuidando da sua vida intelectual, porque pode ser que em médio prazo, né, daqui a médio prazo, a gente possa ter uma nova oportunidade no Brasil de mudar esse país. E aí, quando chegar esse momento, nós vamos precisar de você. E lá a gente já vai precisar de você fertilizado já. Você já precisa estar pronto para dar fruto, tá bom? Obrigado, boa semana a todos. Até!